Vasuvaham Tatsavituhu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Namastê! Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Namastê! Harion! Bom dia, Mônica! Estamos aqui para mais uma live. Saudações, Alessandra. Namastê. Harion. Hoje nós vamos ter uma live, uma convidada muito especial, que é a professora Rose Vogas. Ela é a professora da Escola Jaya, da Vila da Penha, que muita gente não sabe, foi a primeira escola, né? A Escola Jaya foi a primeira escola antes da ilha. Lá que começou tudo. É uma escola que já está com 22 anos. 22 anos que já existe a Escola Jaya, da Vila da Penha. Então é um lugar mágico lá. Sensacional. E eu queria aproveitar esse iniciozinho, enquanto o pessoal está chegando, né? Até porque a live vai ficar gravada. Namastê, Márcia. Harion. A live vai ficar gravada, então vocês vão poder estar compartilhando, né? Se puder, até dar uma força aqui pra gente divulgar essa live. Tem um aviãozinho aqui na parte de baixo da telinha de vocês, do celular. Dá um clique nele ali e manda para 5 pessoas que vocês acham que vai ser legal o conteúdo, que vão gostar da live. Manda para eles, que aí a galera vai chegando e vai entrando e a gente vai participando já vai mandando brasa. Espero que todos estejam bem, né? Saudações, Adriana. Namastê. Então, como eu estava falando para vocês, essa semana toda vai ser uma semana de live, né? E com a finalidade de uma aula que vai rolar no sábado, né? Essa aula vai ser online. Só que é o seguinte, a aula é gratuita, porém, vai precisar da inscrição. Não vai rolar aquele esquema, chegou em cima da hora e fez. Não vai rolar isso. Então, tem que se inscrever. E aí é muito fácil se inscrever. Basta entrar na bio do Instagram, clicar lá, vai abrir um formulário para vocês, vocês vão dando um passo a passo ali, bem tranquilinho, e vocês já garantem a matrícula de vocês para essa aula de sábado, tá? Então essas lives que nós estamos fazendo, na realidade é um aquecimento, porque a gente vai estar trabalhando na aula de sábado. E todo mundo está me escutando legal? Dá um joinha aí, dá um ok, ou joga um coraçãozinho, dispara um coraçãozinho aí no cantinho se vocês estão me escutando legal. Que também não adianta a gente fazer a live se não estiver escutando, tem que ter áudio. Se não tiver áudio vai dar problema. Ih, rapaz, eu acho que o pessoal não está me ouvindo não, hein? Todo mundo ouvindo? Pô, valeu, Adriana, show. Show, beleza. Então, o que acontece? A live de hoje é o efeito das posturas do yoga no organismo, tá? Por isso eu convidei a professora Namastê, Débora. Harion. Eu convidei a professora Rose Vogas, que a Rose tem mais de 30 anos, cara, de prática de ensino de yoga, Então, a pessoa com... Saudações, Andréia. Namastê. Ela é altamente gabaritada, né, para estar participando conosco aqui e dando a sua contribuição. Então, o que eu ia falar com vocês é que... Então, essa semana nós vamos ter essa live, né? Amanhã nós vamos ter a conduta disciplinar do yoga com a professora Hermínia, né? Outra convidada, muito boa professora. Depois nós vamos ter na quinta-feira Pratyahara, como abstrair os sentidos e mergulhar dentro de si mesmo, né? Dentro de si. Isso aqui é fantástico. E na sexta-feira nós vamos ter 5 razões, saudações, namastê, 5 razões para você conhecer o Yoga Sutra de Patanjali, tá? Então essa vai ser a nossa programação de segunda a sexta. Agora só presta atenção num detalhe, tá? Na sexta-feira a live não será às 10 horas como os outros dias, vai ser à 1 da tarde,
Tá legal? Então, o professor que vai vir aqui colaborar, contribuir conosco, né, na troca de conhecimentos, ele só tinha disponibilidade às 1 da tarde, então nós acertamos assim, vai ser 1 da tarde, tá? Então é só para vocês botarem na agenda de vocês aí, porque essas lives vão ser sensacionais e imperdíveis. Então, só lembrando, dia 14, todo mundo lá na aula de sábado, aula gratuita. Se inscreve na bio, tá? E vamos mandar brasa nessa aula de sábado. É aula totalmente gratuita. Se vocês quiserem convidar alguém, pode convidar. Só tem que estar inscrito. Se inscreve e aí vamos para a aula. Garante a vaga e aí nós vamos para a aula, tá? Bom, eu já falei que a Rose vai participar conosco. Então, é uma professora altamente preparada, né? Tem muito conhecimento. Mas eu vou trazer ela para cá para que ela possa se apresentar para vocês. Vamos aguardar que ela deve estar entrando. Ela já deu o ar da graça ali, eu já vi que ela deu uma aparecida. É só ela, saudações Vitória, ela entrar. Bom dia, Rose. Tudo bem? Só tem que mudar a posição da câmera. Ah, agora foi. Foi? Não, agora sim, show. Nossa. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, tranquilo. A Rose é uma pessoa que não está assim muito acostumada a fazer live, então é normal da gente ter um pouquinho de dificuldade no começo, mas é tranquilo, tá? Eu estou sentindo um pouco de microfonia, não sei se tem alguma coisa ligada perto, Rose? A internet aqui tá muito ruim hoje, ontem e hoje. É. Por isso que tá falhando, né? Não tá? O som lenta? Só. Não, o som. Eu não estou vendo delay em você, não. Só o som que tá meio estridente. O volume tá legal teu? Como é que tá? Tá me escutando bem? Eu também não tô te escutando bem, tá tudo cortado. E a internet aqui tá oscilando demais hoje. Porque tá com uma voz metálica. Tá com uma voz um pouquinho metálica. Uma coisa que você pode, de repente, tentar fazer é diminuir um pouco do volume do teu celular. Vê se melhora. Melhorou ou não? Eu não tô te escutando no fone, né? Saudações, Rafael. O fone tá legal? Não tá me escutando, não? A minha que tá dando eco. A minha que tá dando eco. Então, deixa o teu volume normal, Rose. Eu vou tentar melhorar aqui o negócio do fone de ouvido para ver se não é o fone. Tá melhor agora, não? Como é que tá a minha voz? Melhorou? Então vamos lá. Valeu, Alessandra. Oi? Tá me ouvindo, Rose? Não tá me ouvindo? Vê se o teu fone tá bem conectado. Eu não tô te ouvindo no fone. Não? Vê se o teu fone... Tô te ouvindo bem. Vê se o teu fone tem alguma regulagem. Alguma regulagem no fone, se tem. Alguma regulagem. O sueco saiu já. Beleza. Foi? Tá ouvindo? Legal. Tô. Então, Rose, olha só. Aproveitando que você já está aí, já está já relaxada, porque já chegou e já deu uma confusão e já resolveu tudo, já está tudo normal, se apresenta para o pessoal aí para poder a gente mandar brasa. Peraí. Meu nome é Rose, né? Rose Vogas, eu sou daqui da Vila da Penha, né? Dou as aulas aqui na filial da Vila da Penha.
E não sei mais o que eu vou falar. Pô, Dou aula já tem mais de 20 anos. Show, isso aí. Mais de 20 não, tem mais de 30, né? Que tu deu uma paradinha, né? Mas enfim, e... Não, é bom, sabe falar muito só de... 20, que aí a pessoa não vê muito a nossa, não sabe muito bem a nossa idade. Aí a gente fala 20, diminui um Ah, pouquinho, entendi, mas tem mais de entendi. 20. Entendi. Eu sou fraco nessas estratégias, mas tudo bem. Vamos lá. E tem uma formação também com floragem, não é isso? E acupuntura? Como é que é? Florais e Ah, acupuntura, sim, não? também faço florais, acupuntura, também trabalho com florais e acupuntura, já Beleza. tem algum tempo. Bom, beleza. Olha só, gente. Para a gente começar aqui, a gente falar, porque a nossa finalidade hoje aqui é a gente falar sobre a questão, o impacto do asana no organismo humano, tá? E aí, eu queria falar com vocês, já colocar no início essa pergunta para a Rose, mas falando já da minha situação, tá? Só para contextualizar. Para mim, a maior dificuldade que eu tenho de ensinar yoga não é ensinar yoga, mas sim descondicionar as pessoas da educação física. Não estou querendo dizer de modo algum aqui, não estou querendo criar polêmica, de que a educação física é ruim. Eu só estou querendo dizer que é diferente. A maneira de trabalhar é diferente. Quando você pratica e quando você ensina, é diferente. É uma outra abordagem, tá? E eu sou bem tranquilo em relação a isso, que eu joguei quase uma década, joguei handball, então agradeço demais a educação física, toda a preparação que foi feita para poder eu ter o desempenho que eu tive muito bom nesse período. Mas quando você vai ensinar yoga, esse descondicionamento ele é fundamental, porque diferente da educação física, que você muitas vezes você busca, luta para alcançar uma coisa, no yoga você se posiciona, você se coloca e aí você relaxa. Porque não sei se vocês têm essa percepção, como é difícil relaxar na vida, no dia a dia. E o yoga, desde as primeiras aulas, vai nos ensinando isso, que o importante é você aprender a relaxar. Você relaxa aqui, relaxa ali. Aí eu queria perguntar, eu fiz essa abertura, eu queria perguntar a Rose, na percepção dela, o que ela entende como sendo mais difícil para ela, Rose, ensinar yoga. O que ela acha mais difícil para ensinar? Olha, o condicionamento realmente, quando a pessoa vem de algum outro lugar, tanto yoga como qualquer outra atividade, a pessoa vem com vícios, né, com condicionada daquela outra maneira. Mas, sinceramente, até hoje o que eu achei mais difícil foi dar aula. Lógico, já tive uns que não, mas um que me marcou bem mais difícil para mim, que foi dar aula para bailarino. Eu achei mais difícil do que já tive pessoal muito de academia que chega aqui. Não, tranquilo. Você tem algum problema? Coluna, hérnia de disco, cardíaco? Não, tranquilo. Eu estou acostumada a malhar, eu malho a semana toda, então para mim é tranquilo, não tem problema nenhum, não. Aí chega todo com aqueles vícios, né? E aos pouquinhos a gente tenta colocar, não, yoga é assim. Mas o que eu achei mais difícil até hoje, em termos de condicionamento, é bailarino. Porque o yoga é Perfeito. tudo esticado, mais rígido, né? O bailarino não. Aí vai o braço de bailarino. Foi o que eu achei São mais muito difícil. flexíveis, né? Sim. Por ser bem flexível, mas não tem muito alinhamento, como o yoga precisa, né? De quadril alinhado. O yoga tem esse tipo de cuidado. Então, o bailarino não. Mas não são todos não, na realidade. É porque tem gente que chega com esse condicionamento, mas está aberto a experimentar o yoga, a conhecer, a vivenciar realmente o yoga como ele é, os asanas. E já tem gente que não, tem aquela certa rigidez. Não, eu sempre fui bailarina, eu sempre fiz outra coisa e eu gosto de que a mão seja assim, o braço seja assim.
Então, eu acho que é muito mais da pessoa mesmo do que propriamente da outra atividade física que a pessoa fez. Ah, já faço musculação, faço há 20 anos. Eu acho que é mais a pessoa mesmo estar aberta de experimentar outra coisa, assim, então eu faço assim no balé. No yoga é assim, eu vou fazer assim no yoga. Na musculação, tipo chaturanga, né? O pessoal muito de academia faz muito com os braços abertos, separados, né? Que é aquela flexão de braço. Já no yoga, não. No yoga a gente é o braço mais junto do corpo, colado no corpo. Perfeito. E tem gente que se adapta bem à nova mudança. Não, então tá bom, mas tem gente que não, ainda quer continuar, leva um tempo ainda para se descondicionar da maneira que ela fazia. O yoga tem essa característica, né, de convidar a pessoa para a pessoa experimentar uma experiência nova, se descondicionando, às vezes, de padrões antigos, né? No sentido de comparar e ver o que é melhor. É bem legal essa abordagem, porque você realmente você vê muito isso. Inclusive, né, eu não sei se vocês têm oportunidade de observar, às vezes eu vejo bailarinos e bailarinas, aproveitando que a Rose citou isso, fazendo grandes trabalhos de alongamento, de extensão e até, veja bem, olha só a palavra, hiperextensão. Isso é uma coisa perigosa, tanto para cotovelo quanto para joelho. Tá? São duas articulações nobres, importantes, que você pode lesionar elas e levar essa lesão por muito tempo na vida. Tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado dentro da prática, primando pelo alinhamento, entendeu? Por isso que, na questão do cuidado da prática, tem que rolar uma parceria, tem que rolar uma colaboração do professor e do aluno, porque é o que a Rose está falando. Tem aluno que é teimoso, cara. Você mostra para ele, explica como é que é, e a pessoa insiste em fazer porque está presa a padrões. Agora, é lógico, né? Isso cabe muito ao professor ter paciência, né? E devagarzinho, conversando hoje, conversando amanhã, vai conscientizando o aluno dele ter uma postura um pouco diferente em relação à prática. E lógico, né? Levar para a vida essa postura, né? Essa postura mais flexível, né? Mais conciliadora, entendendo o contexto, né? Bom, musculação é um momento, yoga é outro momento, balé é outro momento, quer dizer, cada momento é o seu momento específico. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, aproveitar e perguntar a Rose, é o seguinte, falar sobre... eu sei que a Rose é dessa área de acupuntura e o Ayurveda também fala sobre isso. A gente sabe essa questão da perda da essência, né, que nós trazemos da nossa ancestralidade, nossos ancestrais trazem, que é o caso, por exemplo, de insônia, é o caso da pessoa trabalhar em demasia, o sexo em demasia também. O sexo é um tema meio polêmico, né, mas vai passar também pela autoobservação, né? De repente, o que é muito para mim pode ser que não seja muito para o outro. Então, cada pessoa vai ter que se observar. E aí, eu queria perguntar a Rose exatamente isso. Duas perguntas dentro da mesma, né? Como é que é essa experiência para ela, em termos do yoga, agindo na vida dela, e como é que ela vê essa questão junto aos alunos, né? Essa questão de gerenciar a insônia e gerenciar todo esse uso da energia, vamos chamar assim. O uso da energia para você não se desgastar desnecessariamente. Insônia é uma coisa que, dos últimos anos para cá, é o que mais você vê no praticante, percebe no praticante de yoga. Eu não consigo dormir. É a insônia. E é assim, uma coisa bem difícil a gente faz pranayama, ensina os alunos a fazerem, pede para praticar mais em casa, não ficar no computador, no celular à noite, né? E respirar, tentar ensinar dentro do yoga o que a gente pode. Uma coisa que eu queria aproveitar, o gancho, desculpe te interromper, Rose, pontuar uma coisa que a Rose comentou sobre essa questão do horário, tá? Nada contra celular, nada contra notebook, computador, nada, é uma necessidade. Mas vocês perceberam que ela pontuou a questão da noite. Sabe por quê? À noite, nós somos diurnos, a noite é para você repousar. Então, na realidade, se você parar para analisar, olha só,
tanto o celular quanto você fazer uma prática puxada, né? Pô, eu vejo o pessoal passando aqui na ilha de bicicleta, porra, de noite, vai ter dificuldade para dormir depois, tá? Fazer malhação, mesmo yoga, porra, de noite, cara, não deve se agitar. A noite é da quietude. Então é legal você começar a criar um pequeno ritual para você e ir trazendo para esse momento de você chegar no sono. Porque o sono, ele é mais importante do que nosso alimento, tá? Você vê o seguinte, muitos hormônios, ontem na live de ontem eu estava conversando isso com a Monique, muitos hormônios, eles só vão ocorrerem se você estiver dormindo. Se você não estiver dormindo, não vai rolar. E o detalhe é o seguinte, é que o hormônio, ele tem horário para rolar, cara. Se não estiver dormindo naquela hora, só amanhã. Hoje já não vai rolar o hormônio. E isso várias medicinas falam, né? A medicina chinesa, a gente que trabalha com acupuntura também, quando vem uma pessoa só, às vezes a maioria nem é praticante, não precisa ser necessariamente praticante de yoga, né? E a gente também faz essa orientação da pessoa tentar dormir cedo. Isso aí. Para recuperar as energias. Entendeu? Então, fazer uma faxina, né? Fazer uma faxina geral, né? Para começar bem o dia. Dormir cedo é muito importante para não só no yoga e na medicina chinesa também, que são duas medicinas muitas coisas bem parecidas, muito próximas, né? Então, o sono é importantíssimo para você ter seu equilíbrio mesmo mental, sua energia física, se alimentar bem, saudável, dormir bem, uma atividade física moderada. Perfeito. Tudo que é no yoga é falado muito isso, né? Tudo moderado, tudo você tem que ter um equilíbrio. Então, tem que ter um equilíbrio também na atividade física. Correto. Nada em excesso. Nada em excesso é bom. Até um suco de laranja. Se você toma em excesso, vai ter algum problema. Daqui a pouco você vai estar com muito açúcar no organismo. Perfeito. E etc e tal. Entendeu? E qual a outra pergunta que tu fez? Que eu mudei aqui agora, eu coloquei só na internet do celular. Aí melhorou. Ficou melhor. Que eu não tava... Aqui a coisa está muito ruim aqui não, hoje. A pergunta foi exatamente em cima disso. Essa questão da energia como um todo, né? Que aí eu detalhei a questão do uso do sexo, demasiado, logicamente. Sim. O uso do trabalho, demasiado também, né? Isso que eu estava falando exatamente no sentido da pessoa poder gerenciar essa energia, né? De poder estar tendo uma vida boa de satisfação. E esse ponto que você tocou aí é uma coisa também que eu observo bastante. Quadros de ansiedade, olha só, hein? Porque a gente tem que pensar o ser humano como uma totalidade, né? Quadros de ansiedade sendo gerados devido à insônia. E vê bem, essa insônia, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho insônia, como se o Divino Espírito Santo produzisse a insônia para mim porque eu de repente me comportei mal. A gente não olha para as nossas rotinas, as nossas prioridades. Eu quero ver um filme à noite, eu quero ver um programa, eu quero ver um documentário. O motivo são os mais variados, os mais nobres possíveis. Só que o problema todo é o horário. Eu não posso achar que é normal 1h da manhã eu estar dormindo. E eu preciso acordar às 6 para poder trabalhar, olha só. Aí eu acordo cansado. E isso, depois de uma década, a gente não saca não. Uma década passa assim, ó, como um estalar de dedos. Virou uma rotina. E você muitas vezes, até para poder dar um conforto, você fala assim, eu sou da noite, eu sou da night, eu sou da madruga. O cara não já é muito desequilíbrio, né? A pessoa acha que isso é normal, dormir 1h da manhã, 2h da manhã, mas não, eu só durmo 2h da manhã, não preciso nem deitar que eu não durmo antes de 2 da manhã. E detalhe, a pessoa depois, ela fica tentando entender o porquê que ela está nervosa, ela está irritada. Sistema nervoso pilhado. Não descansa, né? Não descansa. Não descansa, isso aí. O sono é muito importante. É reparador mesmo. Te equilibra, te energiza. Sim. E isso, cada vez que você for dormindo mais tarde, não dormindo, porque isso vai uma bola de neve. Ansiedade, estresse. Perfeito. E assim vai. Perfeito. E uma outra coisa que eu queria conversar com você, Rose, fazer uma pergunta a você, olha só. O público que pratica yoga, né, na sua grande maioria, são mulheres, né?
E as mulheres, Sim. não é que os homens não tenham, os homens têm também atividade hormonal. Mas nas mulheres, até por conta da própria menstruação, por conta da gravidez, há toda uma atividade diferenciada de atividade hormonal. Queria que você falasse um pouco da tua experiência e da experiência com os seus alunos, suas alunas especificamente, nessa questão do yoga equilibrando, porque a gente vai estar vendo isso na aula de sábado, essa questão hormonal, né? Da gente trabalhar o yoga com uma visão de equilibrar o hormônio. Porque o hormônio é que manda na coisa toda. A gente fala assim, eu tive uma ideia. Não, tu não tem... foi teu hormônio que mandou essa. Essa que é a realidade. Mas aí, fala aí, Rose. Queria que você me dissesse aí como é que é a tua experiência do yoga na questão de equilíbrio hormonal e das tuas alunas. Que os alunos relatam, né, que quando começam a praticar o yoga, eu tinha problema sei lá, um exemplo, tireoide, vamos dizer assim, né? E, lógico, depende do problema também. Tem gente que não tem jeito, já chega no yoga, que já é uma coisa, tem que tirar um nódulo da tireoide. Perfeito. Já tirei, ou tenho que tomar hormônio, porque o yoga trabalha o tempo todo as glândulas, os hormônios, mesmo sem, essa postura vai trabalhar só a tireoide. Não, também não é assim. Então, aos poucos, a pessoa vai assim, tô dormindo melhor, tô mais calma, tô conseguindo ficar mais relaxada, tô conseguindo me controlar mais. Tem gente que fala assim, Rose, uma semana de aula já tô sentindo uma diferença em mim muito grande. Perfeito. Não tô com aquele estresse, os hormônios mexem muito com a pessoa. A pessoa que tira, por exemplo, tireoide, ela tem um desequilíbrio de humor muito grande. Uma hora ela tá feliz, daqui a pouco já tá triste, já tá chorando. Perfeito. Então, o yoga é muito importante para equilibrar os hormônios. Correto. E tem gente que já sente logo, das primeiras vezes já sente, tem gente que leva mais um pouco de tempo, mas o yoga não só para hormonal, né? É quase um remédio. Tem gente que na primeira semana já se sente outra pessoa. Entendeu? E isso vai refletindo no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, no seu trabalho. Ela já se sente mais energizada, mais disposta, mais relaxada. Esses, assim, relatos são muitos. Não, eu acredito até essa questão mesmo de pele, né? De você sentir no teu organismo o efeito disso, né? Intestino funcionando melhor, né? A pele funcionando melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Sem perfeito, dúvida. Perfeito. Isso aí a pessoa sente rápido. O intestino, então, é uma das coisas também que as pessoas sempre comentam. Melhorei meu intestino, melhorou, que é uma beleza. Agora não tem um problema de intestino. Então, quando a gente ensina o Agnisara tomando um copo de água em jejum aos poucos, isso aí. Um golinho de água e faz o Agnisara. Toma um golinho de água. O Agnisara é aquele que movimenta bem o abdômen, murcha e solta. As pessoas, o intestino começa a voltar ao normal muito rápido. Correto. Não, e foi muito legal você ter comentado essa questão aí do intestino, porque hoje o yoga, olha só, na cultura védica existe uma frase, uma mensagem que fala o seguinte: intestinos sujos são o solo fértil para toda e qualquer doença. Então, na antiguidade já se sabia. Hoje, a medicina ocidental está reconhecendo o intestino como o segundo cérebro. Olha o nível de importância do intestino. Então, hoje eles reconhecem que uma série de hormônios são segregados no intestino. Então, você vê que é muito importante você ter uma alimentação adequada e uma limpeza constante dos intestinos, não deixar haver acúmulo. Essa ideia de que a prisão de ventre é normal. Não, não é normal, não. Não é normal. A ideia é você comer e mandar fora. Comer e mandar fora, tá? Não tem essa coisa de ficar retendo fezes, porque realmente isso dá problema. E aí gera problemas circulatórios, enfim. Uma série de outros problemas vão sendo agravados aí na questão. Fala, Rose. E isso agora tá muito comum, né? Porque o que mais se come é farinha branca, comida processada,
Não tem mais, a maioria das pessoas não tem mais tanto aquela alimentação saudável, né? Tem gente que nem faz comida, compra tudo Sim, só fast food, só congelado. congelado, tudo pronto, micro-ondas. Então, micro-ondas, aí o intestino Não aguenta, verdade, não não é verdade, aguenta. verdade. E uma coisa que eu queria perguntar a você também é o seguinte, né? É, essa questão aí da postural que a gente estava conversando, né, mais cedo, os problemas de coluna, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que acredita que pelo fato de ter hernia de disco não pode fazer yoga. Ah, eu tenho uma tendinite, eu não posso fazer yoga. Tem pessoas que elas se autolimitam, até se autodiagnosticam. Falam assim, ah, não, eu já não posso fazer porque... E outra coisa, eu sou muito agitada, porque o yoga é meio parado. Não é bem assim, né, Rose? Ah, Fala um sim, pouquinho da tua sem experiência em relação a isso. Isso é verdade. Tem gente que fala, vem aqui, eu queria informações sobre yoga, meu médico disse que é para eu fazer yoga, que minha pressão tá alta, estou estressada, mas eu vou te falar, eu vim só por desencargo de consciência, mas eu não, eu não acho que não dá para yoga para mim, não, é muito paradinho, mas eu vou fazer uma aula experimental. Eu falei, se isso faz uma aula experimental, você vai ver que não é tão paradinho como muita gente pensa que é. Aí faz a aula, eu falei, gente, eu não tinha ideia que yoga era assim. Para mim era só ficar sentado, respira, entendeu? Então tem uma ideia tem muita gente que chega aqui precisando de yoga porque é extremamente agitada, extremamente estressada e acha que yoga vai ficar só paradinho. Não, yoga não é só paradinho, né? Apesar de ser uma atividade, tem posturas bem vigorosas, posturas de força, mas tem posturas, mas o objetivo do yoga é relaxar. O maior objetivo do yoga é esse, é relaxar. Então, acho que tem muita gente que tem essa ideia errada. Sim. De que vem achando que vai encontrar uma coisa, só ficar sentado e chega aqui e encontra outra coisa, completamente diferente. Não tem nem ideia como é que é o yoga e diz que yoga não dá para mim não, é muito parado. Eu não sirvo para coisa parada. Correto. Olha só, gente, nós estamos já com um bom tempo de live e eu queria deixar aí a oportunidade de vocês perguntarem alguma coisa. Se quiser perguntar, vai ser o maior prazer aqui, eu e Rose respondemos. Se estiver dentro do nosso alcance também, né? A gente não sabe tudo, sim. né? Tem isso. Fica à vontade aí. Se quiserem perguntar, manda aí no comentário aqui que a gente seleciona a pergunta e tenta responder. Alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber. A Alessandra está falando aqui, o pessoal acha que yoga é só ficar paradinho. Verdade, é isso aí, Alessandra. Isso é uma percepção errada, né, cara? Que a pessoa tem. Agora, é aquele caso também, né? O yoga, ele vai estar nos ajudando muito nessa questão de você viver presente, né? Procurar manter a mente sempre no presente, não ficar ansioso, né? Criando expectativas sobre as coisas e ficando tenso, né? Fazendo planos, projetos, né? Você vê o quadro de ansiedade que as pessoas não percebem, né? O quadro de ansiedade da sociedade é tão forte, pelo menos na minha percepção, que é o seguinte, as pessoas não esperam hoje em dia, o casal quando tem filho, não espera a criança nascer, né? Então, já escolheu nome, e já escolheu roupa, e já escolheu isso, já tem o chá de bebê, tem isso, tem aquilo outro, tem o chá disso, chá daquilo, antes da criança nascer. Quer dizer, é uma situação de ansiedade, sabe? E aí a pessoa termina, às vezes, até não curtindo a própria gravidez, né? O próprio processo do filho, a pessoa não curte o dia a dia, né? Então, o yoga ele vai estar trabalhando bastante isso, né? Tô rindo aqui, Alexandre, que tem alguém que já está perguntando quando que vai ser o próximo retiro da Escola Jaya. Não vi quem era. Ah, é? Vamos marcar sim. Isso aí, nos retiros também são muito legais, porque a gente tem mais tempo para poder estar abordando uma série de temas, né? Bem legal isso. E outra coisa, né? Mas você pode falar. Você falando aí da ansiedade, eu acho isso aqui que mais tem no yoga é pessoas com quadro de ansiedade. E eu já tive 2 experiências de um aluno tá praticando yoga, mas ele está num nível tão alto de ansiedade
que eu já tive um aluno que ele teve uma crise de ansiedade no relaxamento. Ele teve que sair. Eu sabia que ele tinha crise de ansiedade, né? Mas na hora assim, não imaginei que ele estivesse tendo uma crise de ansiedade, né? Aí ele saiu do relaxamento, veio para a recepção, sentou. Aí eu, mesmo no praticando yoga, porque não é uma coisa, vou praticar yoga hoje, vou acabar com a minha crise de ansiedade. Correto. Não, é um tempo. E também tem aquilo, se a pessoa pratica direitinho, a continuidade, a frequência, tudo isso é muito importante. Perfeito. Mas a ansiedade, eu acho que é uma das piores. Deu uma travadinha, né? A internet lá tá meio com um pouco de dificuldade. Não, e essa coisa que a Rose está falando é interessante pelo seguinte, né? A pessoa construiu um quadro de ansiedade, né? É muito importante ter isso em mente, porque não existe milagre. Então a pessoa às vezes leva uma década construindo um quadro de ansiedade e eu acho que ela caiu. E simplesmente a pessoa quer que ela, numa aula, resolva tudo, né? Ou uma semana resolva tudo. Não é assim, né? Há um processo de desconstrução, né? Desse quadro de ansiedade, né? Tem essa questão. Agora, a Kátia fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte: ela fala, a dificuldade em fazer alguma postura está ligada a algum bloqueio emocional também? Ouvi isso. Isso é verdade, Kátia. É verdade. Você, quando tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de dificuldade, tá? Até emocional mesmo, alguns asanas, algumas posturas, elas manifestam certos sintomas indicando isso. Eu vou dar um exemplo para vocês meu, tá? Tem uma postura chamada postura do peixe, que fisiologicamente, o que acontece na postura do peixe? Quando você faz a postura do peixe, chamada Matsyasana, ou Ardha Matsyasana, você puxa sangue do abdômen para cima do teu peito e da tua garganta. E o que acontece quando eu comecei a praticar yoga, eu vinha de um quadro de muita raiva, tá? Muita raiva. Eu não era um cara assim, como digo, ressentido com nada não. Eu era um cara colérico, era um pita desequilibrado, como fala no Ayurveda, um pita mental desequilibrado, então a minha tolerância era muito pouca. Eu não era um cara estressado, mas eu era um cara intolerante. Certas coisas que eram feitas ou contra mim ou até contra uma outra pessoa que tivesse um certo quadro de fragilidade, aquilo me deixava virado, né, pela covardia e tudo mais. Então o que acontece? Isso aí que eu estou falando é energia. A raiva é energia, o medo é energia. Só que são energias que são destrutivas, elas são problemáticas para a gente. E aí quando eu fazia a postura do peixe, eu tinha ânsia de vômito. Olha só. Entendeu? O mal-estar era muito grande. Então o que acontece? Eu parei de fazer, porque eu me sentia muito mal na hora de fazer. Só que acontece, sem que eu fosse orientado, né, o professor que me dava aula, ele não tinha muito retorno, né, não trocava muito como eu faço hoje com os alunos, eu fui fazendo os outros asanas, e esses outros asanas foram quebrando esse bloqueio. Tempos depois, eu comecei a fazer de novo esse asana, que era a postura do peixe que produzia esse mal-estar, e desapareceu completamente o sintoma. Então é como se você fosse fazendo uma limpeza emocional. Você vai limpando, 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 até você tá com tudo limpo. E aí você volta a ter uma vida mais harmoniosa. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Rose de volta, cara. Deixa eu ver se ela entra. Voltei. Aí, Rose, beleza. Não, isso acontece. Tecnologia não é perfeição total, isso acontece. Mas eu estava falando agora com a Kátia, Rose, respondendo para ela e para os participantes aqui, os colegas, o seguinte, ela estava perguntando dela sobre a questão de bloqueio emocional que dificultasse posturas, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da tua experiência, né? Eu narrei que eu sentia ânsia de vômito quando eu fazia a postura do peixe, assim que eu comecei a praticar yoga, devido a uma raiva muito grande que eu tinha, enfim, era meio colérico, né?
meio pavio curto. Então, à medida que o pavio foi esticando, eu fiquei mais tolerante e a sensação de vômito foi desaparecendo e eu voltei a fazer a postura do peixe. Mas aí fala aí você, fica à vontade. O condicionamento. Tem pessoas que têm, vêm para o yoga, tem bloqueios mesmo, né? Eu não. Rosa, eu faço essa postura, mas já tive aluna que fazia viparita e tinha ânsia de vômito. Entendeu? A viparita, para quem não sabe, é uma postura de inversão. Você levanta as pernas e segura o quadril, deixando as pernas para cima, tá? É uma postura de inversão. A conexão da Rose está falhando. Agora, Rose, completa aí. Não, interrompeu quando você estava falando que tu tem uma postura de... Uma aluna com uma postura que fazia a postura de viparita e tinha ânsia de vômito também. Foi essa parte que congelou. A partir daí. Tá. E ela foi fazendo, foi insistindo, eu vou falar para ela, faz. Sentiu ânsia de vômito, desfaz. Da outra aula você faz de novo. Trabalhando no conforto, né? Só no conforto. Isso aí. Foi fazendo, um dia passou. Não sentiu mais nada. Perfeito. Mas às vezes acontece sim. Pessoa que está abalada emocionalmente, já tive algumas, começa a fazer as posturas, daqui a pouco não aguenta mais, começa a ter crise de choro. Então, o choro já tive bastante. Então, eu oriento sempre, relaxa, quiser deitar, deita um pouquinho, relaxa. Quando você se acalmar, sentir se tem condições de continuar, você vai, recomeça e continua a sua prática. E não tem jeito, às vezes desperta os pensamentos de acontecimentos passados que te aflora uma emoção, né? Aflora uma emoção, né? Isso aí, aflora a emoção e não tem jeito. A pessoa, isso aí é uma limpeza, né? Catarse é uma limpeza, é isso aí. É melhor do que você gerar uma doença, né? Gerar uma doença decorrente dessa emoção, botar ela pra fora, tá certo. Não tá servindo, bota pra fora. Então é isso aí. Então, choro que eu já tive algumas de ter crise de choro. Mas eu tava bem, é que não sei, deu uma angústia. Então, o yoga é isso, é para colocar para fora mesmo. E às vezes vem muito forte e a pessoa tem um choro. Isso aí é bem comum. Bem comum. Não, e detalhe, né? É legal você estar comentando isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas veem os problemas separados uns dos outros. Mas, na realidade, eles estão sempre interligados, né? Então, essa questão aí que você está falando da catarse, né, do emocional, tem um bloqueio físico também, que você, às vezes, tem uma tensão exagerada ali, você não consegue fazer o movimento, tem essa dificuldade. A própria questão emocional, não conseguir resolver certas coisas, não tomar certas decisões, não dar um direcionamento específico para a vida, porque tem essa dificuldade. Quer dizer, há todo um quadro aí que o yoga vai mexendo, vai trabalhando, desconstruindo coisas antigas para poder ter uma vida mais próspera, mais feliz. Que isso aí não tem. O nosso emocional ele reflete no nosso corpo, né? Tensão, musculatura tensa, encurtada. E às vezes as pessoas querem rapidez na postura, né? Não, fulano, o colega ali da frente faz, estica tudo, por que eu não consigo? Fica se comparando, né? Sem necessidade. Se comparando, querendo pressa, e cada um é no seu tempo. Tem pessoas que conseguem alcançar o final dessa postura com mais rapidez, tem outras que demoram mais tempo. Aí tá tudo incluído. Estilo de vida, bloqueios, vida sedentária, às vezes o outro não sempre da vida sempre foi praticando alguma coisa, o biotipo da pessoa, tem pessoas que têm um biotipo mais adequado, realmente, né? Mais rígido, mais alongado, menos alongado. Então, respeitar seu corpo, aos pouquinhos, não ter pressa. Yoga é isso, é não ter pressa, é um dia de cada vez. Perfeito. Olha só, gente, nós estamos se encaminhando já para o nosso final da live. Eu só queria lembrar vocês do dia 14, que é a grande aula nossa, no sábado, poder contar com vocês, mas é necessário que vocês façam a inscrição, né? Na bio,
daqui do Instagram. Só entra lá, se inscrever. E aí, amanhã nós vamos ter uma outra live, que é aquela live dos niyamas. Nós vimos Yama na segunda-feira. E aí, os niyamas vai ser amanhã, que é a conduta disciplinar do yoga. Espero que vocês possam estar todos presentes. E aí eu queria que a Rose fizesse aí as considerações finais para a gente poder estar finalizando essa live. Fica à vontade, Rose. Não tem pressa, não. Eu fiz isso de propósito antecipado para você ficar à vontade e poder fechar com calma. Ah, tá, mas eu gosto muito de falar, então vai ser bem curta. Yoga é tudo de bom. Minha experiência que eu não só eu, toda uma grande maioria, yoga te prepara para enfrentar certas coisas que acontecem no seu cotidiano, na sua vida. Tá travando lá. Vamos ver se ela volta. Para enfrentar o dia a dia, nesse nosso dia a dia que é tão corrido. Sim. É difícil. Então, muito obrigado aí a todos que participaram. Obrigado, Rose. Obrigado pela presença aí, pela colaboração, pela força. Foi muito bom. Gostei muito. E eu acredito que o pessoal tenha gostado. A quantidade de coraçãozinho que o pessoal está mandando aí, ó, sensacional. Eu acho que esses coraçãozinhos até é convite para fazer outras. Eu tô com essa impressão. Eles é que vão estar confirmando ou não. Mas verdade. Muito bom mesmo. Porque tem coisas que dentro da aula de yoga, às vezes você não tem oportunidade de conversar com os alunos, de falar, de trocar certas ideias, né? E a live termina sendo muito útil nesse sentido, né? Da gente estar cada vez mais próximos e usando bem essa tecnologia, né? Porque ela está aí, não está à toa, a gente não nasceu nesse século, não estamos vivendo nesse século à toa. Então é importante que nós façamos um bom uso, né, da tecnologia para a gente poder cada vez melhorar mais como pessoas, né? Gente, vou encerrar aqui. Mais uma vez, obrigado, Rose, pela presença. Obrigado a todos que participaram, tá? Se puder, colabora aí com o pessoal, compartilha com a live, que aí o pessoal já fica sabendo que vai ter a live amanhã. E vamos lá, eu fico aguardando vocês no sábado, tá? Façam a inscrição e nos vemos lá no sábado. Mas amanhã estamos de volta, tá? Amanhã a live vai ser muito boa também. Vou lá. Namastê. Arion.